Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um encontro da nossa jornada de volta para casa. Sejam muito bem-vindos à nossa lição 82. E a gente vai revisar as lições 63 e 64 hoje. Mas antes, mais uma vez, a gente vai fazer aquele instantezinho de entregar nossa mente ao Espírito Santo e a Jesus, para que a gente se desfaça de todos os pensamentos que a gente acredita serem reais, que a gente acredita serem os nossos pensamentos, mas que hoje, nessas alturas, a gente já sabe que não tem significado algum, que não são pensamentos reais, e a gente leva ao altar do Espírito Santo e pedimos para que sejam substituídos pelos pensamentos dele, os nossos pensamentos da mente certa, que são pensamentos unidos a Deus, na unicidade de Deus, são unidos aos pensamentos do Espírito Santo e de Jesus. Nos colocamos em disponibilidade para aprender esse curso, damos um passo atrás, deixando que o professor certo entre, que a gente possa ouvir sua mensagem de coração e mentes abertas para absorver da melhor maneira possível tudo que a gente precisa aprender hoje. Tanto se vocês estão comigo aqui hoje, como quem vai assistir futuramente essa aula, a gente pede para que o Espírito Santo corrija todos os equívocos da nossa mente e elimine todos os bloqueios que a gente criou, que a gente fez para não aprender o que a gente precisa aprender hoje. E ainda, depois dessa entrega, aquela respiração mais pausada para baixar as frequências dos pensamentos que não são nossos pensamentos reais. Sempre que a gente faz uma respiração mais profunda, nos ajuda a quietar a mente, nos ajuda a baixar essa frequência da tagarelice mental. Então, uma respiração profunda. Respirando. Mais uma vez. Prontos para começar? Eu queria voltar ao assunto que eu finalizei na lição de ontem, que foi a revisão 2, a introdução da revisão 2 e mais a lição 61 e 62. Eu finalizei essa aula dizendo que a gente deve ter um certo cuidado com o que a gente aprende, com esses conceitos da nova era, que dizem que a gente pode cocriar com Deus aqui no mundo, né? A gente tem várias vertentes, várias escolas que só faz nos enterrar ainda mais na ilusão. Quando dizem que a gente cocria com Deus aqui no mundo. O que a gente pode fazer aqui no mundo é, quando a gente começar a realmente ir se desfazendo do ego, deixando de ouvir a voz do ego e a orientação do ego para começar a ouvir a orientação do Espírito Santo, é que no mundo da forma a gente pode ter um pouco de reflexo do céu, que é viver em paz, em alegria, independente do que esteja acontecendo lá fora, quer dizer, independente do script que o ego fez pra gente.
porque a gente só está aqui devido a esse script do ego, porque Deus e o Espírito Santo, eles não fizeram script nenhum para a gente estar aqui atuando como personagens. Se a gente não tivesse ouvido e acreditado no ego, não teríamos feito corpos e nem mundo. Na verdade, em última instância, não existem corpos e mundo. Então a gente mais uma vez cai naquela confusão de níveis, né? Mas como a gente ainda acredita que realmente existem corpos, que realmente existe mundo, a gente fica correndo atrás de muitos ídolos aqui no mundo. E por isso tem muitas escolas ensinando lei da atração, de como atrair melhores resultados financeiros ou de relacionamentos ou em termos de saúde, enfim. Infinitos ídolos, infinitos objetivos, né, para que a gente atinja aqui. E, na verdade, muitos acabam se frustrando porque não atingem esses objetivos. Porque, na verdade, não está no seu script atingir esses objetivos. E a única maneira que a gente pode viver um sonho feliz aqui, como Jesus fala em Um Curso em Milagres, é olhando para tudo isso com os olhos do Espírito Santo, com a percepção verdadeira, perdoando o mundo. É só dessa maneira que a gente pode viver um sonho feliz aqui. E isso não depende de alcançar grandes cargos ou numa empresa, ou ganhar muito dinheiro, ou acertar na Mega Sena, ou casar com o homem ou com a mulher dos sonhos. Independe disso. Porque quando a gente está na percepção verdadeira do Espírito Santo, não importa se eu tenho, se o script do ego para mim foi ter muito dinheiro, se o script do ego para mim foi ser pobre. Tá sempre, como a gente diz, vendendo almoço para comprar janta, né? A pessoa vive em paz e feliz do mesmo jeito. Porque tem muitas pessoas no inferno porque não tem dinheiro, mas tem muitas pessoas no inferno também que têm dinheiro. Então a paz independe dessas coisas externas, porque a paz está na mente, a gente já viu isso, né? Então eu precisava falar um pouco mais sobre isso, que eu encerrei a aula de ontem sem comentar nada, só dizendo que a gente só estava se afundando mais em ilusões se a gente acreditasse que pudesse ser co-criadores com Deus aqui no sonho, porque a gente não cria no sonho. Tanto que a linguagem de Um Curso em Milagres, quando fala em mundo, ele não fala que o ego criou o mundo, ele fala que o ego fez o mundo, que é diferente de criar. Então, por que fez o mundo? Porque é uma projeção, é ilusório, é uma projeção mental. Não é realidade, não é verdade, a gente só cria na realidade, no céu. E aí sim a gente co-cria com Deus. E as nossas criações, elas só podem trazer alegria. E essa alegria se expande cada vez mais. E o amor se expande cada vez mais. As criações no céu não podem ferir. Porque não há tal coisa no céu. Já aqui no sonho, tudo que a gente faz, sendo orientados pela voz do ego, um dia ou outro se voltam contra a gente. Porque tudo que o ego faz é para nos ferir. Então, eu vou atrás de objetivos, de ídolos no mundo, ou isso já me fere, porque eu não vou conseguir, porque não faz parte do script do ego para mim. Então eu me frustro, fico me sentindo um fracassado, então já foi para me ferir. Ou outros parece que conseguem, parece que tem uma felicidade momentânea ali, mas de alguma maneira ou outra, tudo que ele conquistou com a orientação do ego
de alguma maneira, um dia ou outro, cedo ou tarde, vai se voltar contra a gente e nos ferir. Posso dar inúmeros exemplos, mas vou dar assim, não tem famílias que se despedaçam por briga de herança? Não tem gente que perde a própria vida em assalto? Então, sabe? De um jeito ou de outro, todos os objetivos do ego, as feituras do ego no sonho, não é cocriar com Deus. A gente não cocria com Deus na ilusão. Deus nem tem conhecimento da ilusão que o filho insanamente está viajando em ilusões, né? Ele nem tem consciência disso que a gente fez aqui nesse sonho. Então, a gente cocria, nós temos muitas criações no céu com Deus. Jesus fala num Curso em Milagres. Temos muitas criações no céu, nossas, do Filho de Deus. Mas é só no céu, unidos a Deus, que a gente pode cocriar. Aqui, tudo é feito devido à projeção do ego. O que a gente pode fazer aqui, aí sim, é começar a voltar a nossa consciência para a guiança do Espírito Santo, porque aí sim ele vai usar todo o script do ego para o seu propósito. E qual é o propósito do Espírito Santo? Qual é a função do Espírito Santo que a gente tem visto sempre? Nos despertar, nos acordar. E enquanto a gente está nesse caminho, nesse processo de acordar, de despertar, a gente vai tendo reflexos do céu. Então é possível a gente viver um sonho feliz aqui em paz, seguindo a orientação do Espírito Santo. Mas vamos dizer que o script do ego seja, por exemplo, que em um momento da minha vida o meu corpo pareça desenvolver uma doença qualquer. Se eu estou sendo orientada pelo Espírito Santo, se eu estou com a minha consciência voltada para a mente certa e não para o corpo, se eu me identifico com a mente e não com o corpo, o meu corpo vai parecer sofrer, parecer desenvolver uma certa doença e até de repente se modificar na forma, sei lá, com uma artrose que, né, deforma os ossinhos, um exemplo. Mas lembra que uma mente curada não sofre, não pode sofrer? Então, se eu estou com a mente curada, eu não vou sofrer. Mesmo que alguém olhe e diga, nossa, tu deve ter muita dor, né? Mas a pessoa não sente aquela dor, porque ela se desfez da identificação com o corpo. Está com a identificação totalmente voltada para a mente certa. Então, mesmo que o script do ego tenha sido eu desenvolver essa doença, se eu estou com a mente curada, eu não vou sentir dor. Se a minha mente não tem dor, se a minha mente não sente dor, então eu não vou me identificar com essa dor. Ela não vai ter significado para mim. Então, eu precisava entrar um pouquinho mais a fundo nessa, porque eu deixei assim, né? Terminei a aula deixando aquilo assim solto e eu senti que deveria voltar aí. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, deixe nos comentários que assim que puder eu respondo, certo? Se souber a resposta, se não souber a resposta, eu vou atrás e respondo para vocês, tá bom? Então vamos partir para a lição 63, que diz: a luz do mundo traz paz a todas as mentes através do meu perdão. Lembram da lição de ontem? A luz do mundo, esse mundo é na mente do Filho de Deus. E essa lição amplia então a lição anterior. O meu perdão é o meio pelo qual a luz do mundo acha sua expressão através de mim.
O meu perdão é o meio pelo qual venho a estar ciente da luz do mundo em mim. O meu perdão é o meio pelo qual o mundo é curado junto comigo. Nós vemos o tema já familiar de que a mente do Filho de Deus é uma. Por isso ele diz que o meu perdão é o meio, né? Que pela qual o mundo acha sua expressão através de mim, sendo luz também, despertando também. Se a minha mente é curada, o mundo é curado também. Alguém lá do outro lado do mundo é curado também. Porque a nossa mente é una. É uma. A base para a cura do mundo, né? É a base para a cura do mundo. É a mesma mente. Se eu perdoar você, preciso estar perdoando a mim mesmo. Porque nós viemos do mesmo ser culpado. Assim como temos uma mente certa, temos uma mente errada. Tudo aqui no mundo é projeção do mesmo ego. Mas ele nos dá uma ilusão de ótica de que somos bilhões de fragmentos, mas somos todos o mesmo ego. O mesmo ser culpado. Quando eu aceito o amor de Jesus como minha identidade, em vez do amor especial do ego, percebo que não existe separação na filiação. Portanto, é impossível eu perdoar uma parte da filiação sem perdoá-la inteiramente. Isso é uma parte essencial da mensagem do curso. Para dizer mais uma vez, Jesus não está falando sobre curar um mundo externo. Não há mundo externo. É por isso que ele diz no texto: não busque mudar o mundo, mas escolhe mudar a tua mente sobre ele. Tá aí toda a base dos ensinamentos de Jesus. Mais uma vez ele ensina de várias formas, de várias maneiras diferentes, a mesma mensagem, o mesmo conteúdo, o perdão. E que a gente não muda o mundo lá fora, a gente só percebe diferente. Assim como aquilo que eu estava falando antes. O script do ego já foi feito. Não tem como mudar. A única coisa que tem como mudar é escolher perceber diferente o script do ego para mim. Escolher mudar a nossa mente sobre esse script. Eu posso me sentir vítima, um miserável, um mal, ou eu posso escolher enxergar tudo isso com amor e com gratidão pela sala de aula que eu tenho, porque a sala de aula toda é baseada na função do Espírito Santo para nós, que é nos despertar desse sonho. O mundo, sendo uma ideia, nunca deixou sua fonte na mente. O mundo é uma ideia. Portanto, ele ainda existe lá, na mente. O mundo ainda existe lá na mente. O mundo é uma projeção da mente. Então, quando minha mente é curada dos pensamentos de separação, pecado, culpa e ataque, o mundo tem que ser curado da mesma forma, porque é o efeito. É o efeito do mundo que está na mente. A seguir, vemos essas 3 declarações para serem aplicadas em nossa prática diária.
que a paz se estenda da minha mente à tua. E a gente pode citar o nome de alguém. Eu compartilho a luz do mundo contigo. Também podemos colocar o nome de alguém. Através do meu perdão, eu posso ver isso tal como é. Então, a cada situação de conflito com alguém, por exemplo, né? Que a paz da minha mente se estenda à tua. Se existe paz na sua mente, ela precisa se estender a todos. Se existe paz na minha mente, existe paz na mente de todos, porque é a mesma mente. A mente certa. Uma forma clara de discernir se você escolheu a paz de Deus ou o ódio do ego é prestar atenção às suas percepções. Se você perceber qualquer coisa no mundo como perturbando, a paz não poderá estar na sua mente. Isso reflete as primeiras lições que ensinam que tudo o que percebemos do lado de fora vem dos nossos pensamentos. E eu li algo hoje que eu também não tô lembrando onde. Eu tava jogando as cartinhas Miracle Choice. Sabe as cartinhas aquelas? Maravilhosas, totalmente baseadas num curso Milagres. Até tirei daqui, tá lá na sala. Quem não conhece ainda, procura aí. Miracle Choice. É um jogo de baralho totalmente baseado num curso Milagres. É tipo tarô, assim, né? A gente se concentra, atira um dadinho, atira uma carta e tem lá uma mensagenzinha. E eu estava lendo isso. Sobre as percepções, né? E que o que a gente percebe do lado de fora vem dos nossos pensamentos. E os pensamentos são o quê? Os pensamentos vêm da nossa escolha, lá do tomador de decisões. O que o tomador de decisões quer ver? Quer ver o ódio e medo do ego ou ele quer ver o amor do Espírito Santo? Então, a partir dessa escolha do tomador de decisões, é que vão surgir os pensamentos. Os pensamentos vêm dessa escolha. Então, a gente escolhe com o que a gente quer ver o mundo, com os olhos do Espírito Santo, com os olhos do ego. Então, eu escolhi ver o mundo através do amor. Então, os meus pensamentos vão ser compatíveis com isso. E é isso que eu vou perceber no mundo. Esse é o caminho. Portanto, vamos perceber que se não estamos pacíficos do lado de fora, nossas mentes não podem estar pacíficas. Porque se não estamos pacíficos do lado de fora, é o efeito e a causa é o não estar pacífico na mente. Então, causa, não estou pacífico na mente, efeito, não estou pacífico no mundo. E anterior ao pensamento na mente de não estar pacífico, foi a minha escolha de ver conflito. Isso nos ajuda a entender a escolha que fizemos pelo ego, justamente. O que podemos corrigir e desfazer. Enquanto estamos nesse ponto, em nossa prática de um curso em milagres, não estamos diretamente em contato com nossas mentes. E podemos reconhecê-las entendendo que o que percebemos do lado de fora reflete diretamente o que tornamos real dentro de nós. Então, a gente tornou real aquilo que a gente queria ver, com o tomador de decisões escolhendo pelo ego. Para afirmar mais uma vez, se nós quisermos saber se escolhemos Jesus ou o ego como nosso professor, precisamos apenas prestar atenção às nossas reações no mundo.
como eu reajo ao mundo, como eu reajo às pessoas, como eu reajo às situações que acontecem comigo e com os outros. Precisamos nos lembrar de que sempre que nos virmos fazendo julgamentos ou ficando transtornados, isso é uma bandeira vermelha que diz: eu escolhi o meu ego outra vez. Em vez de assumir a responsabilidade pela minha decisão, em vez de assumir a responsabilidade pela minha escolha, pelo ego, eu escolhi projetá-la, vendo-a em todos os outros, mas não em mim. Então, além que eu escolho, eu não quero encarar que eu que escolhi ver aquilo. Então, eu projeto para fora da mente para que eu possa colocar a culpa nos outros. Esse pensamento insano é facilmente desfeito através do perdão. A gente perdoa quando a gente se dá conta. Escolhi o meu ego outra vez. Tudo bem, Espírito Santo, corrige a minha mente, corrige os pensamentos que projetaram essa imagem, essa cena, essa situação, ou até esses pensamentos, né? É ficar consciente, né? Com aquela bandeirinha vermelha que diz: escolhi o ego de novo. Tudo bem, perdoa, Espírito Santo, te entrego, sei que essa não é a minha verdade, de verdade não é o que eu escolhi, porque na verdade eu continuo no céu, isso tudo é uma ilusão, né? Muito mais fácil da gente perdoar tendo essa percepção. E assim esses pensamentos insanos vão, pouco a pouco, dando lugar aos pensamentos que a gente pensa com o Espírito Santo. E a gente já passa para a lição 64, que diz que eu não esqueça a minha função. Nós voltamos agora ao tema do nosso ser real, nosso ser com S maiúsculo. Eu não quero esquecer a minha função porque quero lembrar do meu ser. Se eu realmente quiser me lembrar de quem eu sou e voltar para casa, preciso perdoar. Minha função de perdão, então, é o meio através do qual alcanço a meta de me lembrar da minha identidade. Se você se perceber fazendo julgamentos, amor ou ódio especial, é um sinal seguro de que escolheu não despertar do sonho e se lembrar do seu ser. Julgamentos de amor ou ódio especial, porque qualquer um dos dois é baseado na crença da separação. Enquanto a gente está iludido no amor especial, a gente está sempre achando que o outro é melhor que a gente. Eu não mereço essa pessoa porque ela é melhor que eu. Sabe? Independe, amor ou ódio especial, de qualquer maneira a gente está se vendo como diferente. E se a gente está se vendo como diferente, aqui não é relacionamento santo. Ele está falando em julgamento de amor ou ódio especial, então não é um relacionamento santo, é um relacionamento de amor e ódio especial que é feito pelo ego e que nos diz que nós somos todos diferentes, que cada um é um, com uma necessidade diferente, com personalidade diferente. Claro que aqui no mundo realmente é o que a gente vê, mas essa não é a nossa realidade. Então tudo que nos faz julgar que somos diferente do outro, estamos nos julgando separados. E aí não tem como nos lembrar do nosso ser. Você tem escolhido, em vez disso, permanecer prisioneiro. No entanto, culpando a todos os outros por sua condição. Escolhemos continuar sendo prisioneiros.
Mas como a gente não volta para a mente, a gente não tem como ver que a nossa responsabilidade por essa escolha de nos ver separado é nossa. Então a gente culpa os outros pela nossa condição de continuar sendo prisioneiro. Quando você descobrir o que fez, não julgue a si mesmo nem se sinta culpado. Como ele diz lá, escolhi o ego de novo. Tudo bem, a gente entrega para o Espírito Santo corrigir o nosso equívoco, que essa é a função dele, lembra? Simplesmente peça a Jesus para ajudá-lo a se lembrar de que você não é feliz aqui. E que nenhum julgamento que você fez ou especialismo que buscou lhe trouxe qualquer coisa além da ilusão de felicidade e paz. Ó, gente, voltando lá para aquilo que a gente falou sobre que aqui não é possível cocriar com Deus, aqui a gente só projeta imagens. Então peça para Jesus ajudá-lo a se lembrar que você não é feliz aqui. Porque se o script do ego para você é que você tenha muita felicidade, muita prosperidade, saúde, relacionamentos maravilhosos, mas que uma hora ou outra sempre te fere, primeiro que ninguém tá aqui enviado por Deus. Então todos nós aqui somos insanos. Então mesmo que pareça que a pessoa tem muita realização, muita abundância de tudo, em algum lado o ego vai puxar o tapete. E a gente precisa reconhecer que isso é verdade. Não existe nenhuma pessoa que seja aqui totalmente feliz. E a gente cresceu ouvindo que não se pode ter tudo, a gente não pode ser feliz o tempo todo, isso não existe, isso é utópico, é utopia. Realmente, nessa ilusão desse mundo, desse sonho, é utopia. Mas Jesus fala que a gente não pede demais, que a gente pede é muito pouco. Porque no céu, na nossa realidade mesmo, que é onde a gente tá de verdade, porque a gente nunca saiu de lá, é paz perfeita. É alegria perfeita, felicidade perfeita. É a abundância de tudo. Aqui não. E é isso que ele pede pra gente reconhecer. Ilusão de felicidade e paz. Olha a ilusão da cocriação com Deus aqui. Peça ajuda a Jesus para olhar sem julgamento para si mesmo. Enquanto a gente continuar julgando, a gente não acha o caminho de volta para casa. Auto-julgamento, ou julgando os outros, ou julgando o mundo, dando significados a qualquer situação, por nossa própria conta. Por isso a gente pede para o Espírito Santo para que a gente veja todas as pessoas e situações com os olhos dele, com os olhos do amor. Então, peça ajuda a Jesus para olhar sem julgamento para si mesmo, o que também significa olhar para os outros sem julgamento também, porque somos o mesmo ser. Para repetir, se você quiser saber o que está acontecendo na sua mente, preste atenção ao que está pensando, percebendo e sentindo. Vigie. Orai e vigiai, lembra? Se existir paz e um espírito de união com os outros em um objetivo comum, você saberá que escolheu o Espírito Santo como seu professor. É inequívoco. Por outro lado, se você estiver se sentindo inquieto, esse é o sinal certo de que escolheu o ego. Não posso cumprir a minha função se a esquecer.
que a gente faz quando a gente entrega um curso em milagres aos propósitos do ego? A gente faz de tudo para se distrair e esquecer nossa função, que é perdoar. A gente começa a ter um monte de papéis, inventar um monte de papéis aqui no mundo e esquece da nossa real função aqui, que é perdoar. Portanto, precisamos de um professor com P maiúsculo que nos lembre da nossa função de perdão, que pode ser definida como o último julgamento. Portanto, se você se pegar julgando, estará escolhendo. Isso não acontece automaticamente. Se esquecer. Se você se pegar julgando, estará escolhendo se esquecer da sua função, porque você não quer voltar para casa. Esquecer é proposital. Olha o corte rápido Tramontina do Kenneth. Bom, não posso cumprir então a minha função se a esquecer. E a menos que a cumpra, não experimentarei a alegria que Deus destina para mim. Sempre que nós nos sentimos especiais, fazemos julgamentos, ou estamos engajados em qualquer coisa do sistema do ego, estamos dizendo que não queremos a alegria que Deus destina para nós, aceitando o substituto do ego em seu lugar. Em nossa culpa por termos empurrado a alegria de Deus para longe, nós a projetamos para fora e encontramos falhas em todos os outros. A ideia, mais uma vez, não é julgarmos a nós mesmos por projetar, mas estarmos cientes que é isso que fizemos e o custo tremendo para nós de tê-lo feito. Nós fizemos por uma escolha. Então, somos solicitados a praticar a aplicação dessa ideia dizendo que eu não use isso para esconder a minha função de mim. Que eu não use esses julgamentos para esconder a minha função de mim, né? E sempre que nós nos sentimos especiais, de todas as formas, com egocentrismo, e o egocentrismo pode ser tanto me sentir superior como me sentindo inferior, me sentindo vítima, me sentindo menor, pior, melhor, maior, diferente. Pronto, estou me sentindo especial. Estou me sentindo diferente do outro, estou me sentindo especial. Então, isso é qualquer coisa que eu não use isso para esconder a minha função de mim, isso é qualquer coisa que experimentemos durante o dia. Estarmos infelizes com a mudança do clima. Viu quantas formas diferentes podem aparecer? Ou com algo que alguém fez ou não fez, disse ou não disse. Nós então deveríamos dizer: estou escolhendo a situação com uma desculpa para esconder minha função de mim. O que quero fazer para manter a alegria de Deus distante? Quero usar isso como uma oportunidade para cumprir a minha função. Então, que eu não use isso para esconder a minha função de mim. Quero usar isso como uma oportunidade para cumprir a minha função. Em vez de usar uma situação como uma oportunidade para negar a nossa função, negar a nossa função de perdoar, podemos deixar Jesus defini-la como uma oportunidade de perdão, uma oportunidade de perdoar. Em outras palavras, poderíamos olhar para tudo como uma sala de aula que o Espírito Santo pode usar para nos ensinar que nossa felicidade não está em nada externo, nem em sermos seres separados,
mas em escolhermos Jesus como o professor que nos leva além do nosso especialismo e nos conduz até em casa. Isso novamente se aplica a qualquer coisa que aconteça durante o dia. E a mensagem, mais uma vez aqui dessa lição é para que a gente aplique durante o dia com qualquer coisa que acontecer. Isso pode ameaçar o meu ego, mas não pode de modo algum mudar a minha função. Sim, perdoar, a minha função, a nossa verdadeira função aqui, que é perdoar, claramente ameaça o ego. Mas não é por isso que ameaçar o ego pode mudar a minha função. Em outras palavras, se eu perceber o que alguém diz ou faz como ameaçador, ou com o que alguém não faz que eu acho que deveria fazer, ou não diz que eu acho que deveria dizer, isso não significa que a minha função se foi. Se eu perceber todas essas coisas ao meu redor, significa apenas que eu escolhi ficar transtornado porque quero obscurecê-la, quero obscurecer a minha função. No entanto, ela repousa seguramente dentro de mim, porque seu professor, com P maiúsculo, o faz. Portanto, nada tem o poder de remover a função de perdão em mim, exceto minha própria decisão, minha escolha. E a gente sabe que a gente continua escolhendo, né, gente? A gente tá melhorando, tá praticando, tá aprendendo, tornando o hábito cada vez mais vigiar nossos pensamentos, nossas emoções, né? Mas todos nós aqui, como estudantes, sabemos que é uma prática diária. Às vezes a gente se pega esquecendo de novo da prática. Depois a gente lembra, retorna, né? A gente cai, volta. Mas desistir, nessas alturas, acho que a gente não desiste mais, né? Então, meus queridos, a gente finalizou a lição 82 hoje. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, se vocês tiverem alguma dúvida, deixe nos comentários, tá bom? E eu espero vocês aqui amanhã para nossa lição 83. Fiquem com Deus, bom treino, boa prática. E a gente se encontra amanhã mais uma vez. Tchau!